Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa segunda edição deste sabadão, dia de jogo do Vascão, amistoso internacional aí contra a equipe do Inter de Miami, como sempre com muitas informações, meu parceiro. Então antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for novo aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E ó, parada é a seguinte, o Vasco joga às 9h30 da noite, às 9 começa a transmissão, você pode ver na Cazé TV, você pode ver também lá na ESPN que vai estar passando o jogo, e você que quiser fazer a sua aposta esportiva é stake.com, né, meu parceiro? Clica lá, se cadastra, utiliza o nosso cupom promocional Futebolaço que está passando aí na sua tela, que você tem bônus aí no seu primeiro depósito. A Stake está arrebentando, é uma das maiores do mundo, patrocinador oficial do UFC, tive lá ontem, hoje inclusive é a luta aí do Glover Teixeira, quiser apostar, corre lá, e também várias modalidades de jogos aí, tanto nacionais, internacionais. Clica lá, escolhe o seu esporte e o seu jogo e comece a apostar. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos começar o vídeo falando de Marlon Gomes. O cria tá, ó, rabiscante, jogou muito na estreia da seleção brasileira no Sul-Americano contra o Peru. O Brasil meteu 3-0 e o moleque deitou. Foi inclusive o melhor jogador em campo da seleção brasileira. E a galera que tá reticente aí sobre o futuro do jogador, o Vasco está procurando vários crias para renovação de contrato. Alguns o Vasco já te oficializou, Ryan, Figueiredo, outros estão nesse processo. Zagueiro Zé Vitor, e quem também recebeu por esses dias uma proposta de renovação do Vasco foi o volante Marlon Gomes. E sobre Marlon Gomes, o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaíno trouxe um plus. Segundo ele mencionou, o empresário do atleta Eduardo Oran quer esperar o término do Sul-Americano, acredita que o jogador vai se valorizar ainda mais e aí vai sentar para negociar. A gente sabe que essas competições de base, principalmente de seleção, costumam aí trazer muitos olhos aí de empresários, então pode ser que pinte até proposta já para o Marlon Gomes, dependendo aí do desempenho dele nesse Sul-Americano. A estreia dele foi fulminante. Eu, inclusive, com as peças que o Vasco tem hoje disponível no seu plantel, o meu meio-campo seria Jair de primeiro volante, apesar dele gostar mais de segundo, mas dentro do atual elenco do Vasco, eu não tenho um primeiro volante que eu curta muito, colocaria o Marlon Gomes como segundo homem. E hoje, até abril, né? O camisa 10 ainda não chegou, iria de Nenê. Seria essa minha trinca de meio campo. Até quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual é a posição que você gostaria de ver Marlon Gomes do Vasco? Primeiro, segundo volante, meia, camisa 10. Ele também sabe fazer esse meio armador, tá? Então 10 que a gente tá falando por hora, enquanto não chega aí o jogador contratado, ele pode fazer essa função também. No Vasco, muitas das vezes ele jogou como esse meia também. Inclusive os dois são titulares da seleção sub-20 agora, tá jogando em Sul-Americano. Pela seleção, o Andrei Santos, que não é mais nosso jogador, foi vendido ao Chelsea, tá jogando juntamente com ele, beleza? Bom, vamos virar a chavinha agora, porque eu gostaria de falar com vocês a respeito do tal do enigma lá, do Zé Colmeia, da cereja do bolo, né? Os crias jogam junto, ajudam a trazer, a mesma mão que leva é a mesma mão que traz. Ele tá falando de empresário, é o Juliano Bertolucci, que foi quem vendeu, ou a Bertolucci Sport, quem vendeu o Andrei pro Chelsea. E um jogador que muito foi falado, o Nicola até falou um pouco disso no final do ano passado, e no enigma do Zé bate muito com o Oscar, ele até botou um dragão. A gente sabe que o dragão é um dos principais símbolos lá da cultura chinesa, e o Oscar joga há muito tempo já na China. E eu gostaria de trazer para vocês aqui, tá? Só para vocês entenderem qual é a situação do Oscar. Não estou dizendo que existe negociação entre Vasco e Oscar, tá? O jogador quase foi contratado pelo Flamengo no ano passado. Os chineses não liberaram. Mas só para vocês terem uma ideia, o Oscar ganha uma fortuna. Ele é o segundo brasileiro jogador de futebol mais bem pago do mundo. Só quem ganha mais do que ele é o Neymar. O Oscar tem de salário na China 10 milhões de reais por mês, tá? Vou repetir, o Oscar ganha na China 10 milhões de reais por mês. Ele quase veio ao Flamengo ano passado e um acordo estava sendo costurado para ele ganhar 1,5 milhão e ele topou.
para vir por empréstimo, mas os chineses não liberaram. Vocês vão entender o porquê. O companheiro Jorge Nicola deu uma entrevista ao Flow e ele comentou essa situação do Oscar com o Flamengo e falou porque o acordo melou, e para vocês entenderem um pouco melhor a situação do atleta. Aspas para o Nicola na entrevista dada ao Flow. O Oscar estava fechado com o Flamengo. Ele jogaria no Flamengo ano passado. Mas o que aconteceu? Ele estava no Brasil por 6 meses para acompanhar a esposa que estava grávida. Com isso, ele pede uma autorização para treinar. E eles, diretoria do Xangai, não topam. E ao mesmo tempo que começa essa possibilidade de treinar, o Flamengo fecha com ele. O Oscar ganha na casa de 10 milhões de reais por mês no futebol chinês. E ele está só atrás do Neymar, entre os jogadores brasileiros mais bem pagos do mundo. Ele estava disposto a abrir mão dos vencimentos que ele tinha no clube chinês para ganhar mais ou menos 1 milhão no Flamengo. 1,5 milhão no Flamengo, mas os chineses não deixaram. A justificativa dos chineses tem fundamento. Se ele for liberado, ele vai gostar e não vai voltar, mas o clube precisa muito dele. Um dos caras que trabalha com Bertolucci, empresário de Oscar, me contou que ele tem quase 200 milhões de reais a receber até novembro do ano que vem, que é quando acaba o contrato. Quando você tem tantos zeros, não dá para abrir mão, disse Jorge Nicola, tá bom? Então o jogador tem essas cifras aí monstruosas. E por que eu tô citando o Oscar aqui no canal? O Zé Comé fez um vídeo essa semana falando aí que seria o terceiro toco que o Vasco daria no Flamengo com a sua cereja do bolo e seu camisa 10. Porque o Pedro Raul era um jogador que o Flamengo tinha interesse. Tem até um vídeo que viralizou do paparazzo rubro-negro: vem jogar na Gávea, vem jogar na Gávea. Ele acerta com o Vasco. E o Orelhano, em um momento, o Flamengo chegou a sondar ele também, não chegou a abrir negociação de fato, né? Muitos rubro-negros invadiram a página do Luco Orediano, mas o jogador acabou vindo pra cá. E o Zé tava brincando que seria ali o terceiro toco, tá? Então, por isso, você amarra aí a situação do Enigma, desde cara já parecia ser o Oscar, mas enfim, o jogador tem 31 anos, faz 32 anos em setembro desse ano. E ele jogou com o Felipe Coutinho diversas vezes, tanto na seleção brasileira principal, como também nas divisões de base, tá bom? Então é isso, galera. Caminhando pra reta final, então é isso, galera. Ó o emocionado cortando a coisa toda aqui. Bom, temos o jogo agora à noite, entre Inter de Miami e Vasco. Eu gostaria de trazer para vocês algumas aspas aqui. Tanto o nosso técnico como o Pedro Raul deram uma entrevista para a Vasco TV Coletiva, e eu gostaria de deixar com vocês o Maurício Barbieri comentando alguns temas. Primeiro, o que ele sabe do time do Inter de Miami. Segundo, qual foi o benefício de fazer essa pré-temporada fora do Brasil. E terceiro, se ele pretende fazer mudanças no time, considerado o jogo do River Plate, para esse jogo. E ele até usou o termo que o primeiro jogo foi um rascunho, e ele até vai colocar isso melhor, porque ele acha que o termo rascunho não caiu muito bem não. Então com vocês, Maurício Barbieri, comentando todos esses temas. Que obviamente não tem muita informação, conhece alguns dos jogadores, especialmente os brasileiros, o Giamota, o Gregory, sabe que tem uma defesa com uma boa estatura, uma defesa alta, uma equipe que tem um jogo um pouco mais vertical do que nós estamos habituados e do que o próprio River, que é a última equipe que a gente enfrentou. Mas nesse momento o nosso foco está no desenvolvimento da nossa equipe, da nossa maneira de jogar. Então a gente está aproveitando bastante a experiência de estar aqui. Para muitos dos jogadores que aqui estão, uma primeira experiência internacional, tem sido de muito aprendizado. E a gente espera que seja uma grande partida que o público possa apreciar. Eu acho que tem a vantagem da gente, como equipe, poder estar junto, mais próximo, durante vários dias seguidos e se conhecendo mais. O Vasco está num processo de construção de equipe, diferente do Miami, que já vem com uma base montada há muitos anos e incorpora alguns jogadores. A gente está fazendo uma reformulação grande, então esse período junto é importante. Como eu disse anteriormente, para muitos desses jogadores é uma primeira experiência internacional de estar num outro país, de estar jogando contra equipes de outros países. E isso traz uma possibilidade de crescimento e enriquecimento importante para nós como equipe. Sim, eu acho que
eu não gostaria que ficasse marcada a palavra rascunha, né? Porque ela pode ter um tom ruim. Eu acho que foi uma primeira cara e a gente está buscando melhorar. É pouco tempo de intervalo de um jogo para o outro, mas a gente já foi a campo ontem e procurou fazer alguns ajustes daquilo que a gente entendeu que precisa melhorar. E a ideia é sim que talvez de início tenham algumas mudanças, não muita coisa, a ideia é manter a base, mas pode ser que alguns jogadores que não iniciaram, iniciem nesse jogo, faz parte desse processo que a gente falou de estar avaliando, de estar observando, de estar mudando e procurando variações e alternativas. Bom, para finalizar agora, o nosso centroavante Pedro Raul também participou da coletiva e ele comentou, primeiro, como foi essa experiência de estar atuando fora do Brasil, jogando nos Estados Unidos, especificamente em Orlando e na Flórida. Vai comentar também a situação da ansiedade em marcar seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Ele até saiu resmungando no jogo passado por não ter marcado um gol. Então, foi muito bom, foi muito legal a gente poder ter contato com o pessoal brasileiro, o pessoal que gosta do esporte e aprecia o futebol brasileiro também. Com certeza isso nos deixou mais próximo da torcida, mais próximo do ambiente que a gente costuma viver no Brasil. E como o professor falou, tem sido muito bom poder estar esses dias aqui, poder estar treinando, poder estar se conhecendo mais e poder estar jogando nos Estados Unidos, poder estar passando essa experiência aqui, está sendo muito legal para todos nós. Com certeza, um atacante está sempre querendo buscar o gol. E, claro, eu tive uma oportunidade, acabei errando um movimento, mas acredito que próximo jogo eu já quero marcar, quero tirar esse peso, entre aspas, do primeiro gol com a camisa do Vasco. Mas estou tranquilo, sei que é o início de uma temporada, são amistosos, a gente está procurando conhecer melhor os companheiros, saber onde um gosta de receber a bola, onde um gosta de tocar a bola, então eu acho que é um processo normal, mas em relação ao gol, sim, espero poder balançar as redes no sábado para tirar esse peso do primeiro gol com a camisa do Vasco. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí, depois da partida, a gente chega aí com a nossa terceira edição do dia, sendo que esse agora, um pós-jogo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de quem volta, nós tamo junto, valeu, fui!